Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 139, mais uma vez. Nós estivemos quase que nessa reta final da nossa série Espiritualidade Viva, uma minissérie dentro da série, né? Nós estamos há algumas semanas refletindo na mensagem maravilhosa do Salmo 139 e hoje nós encerramos a série, encerrando também a última parte da exposição desse Salmo. Se você está com a sua Bíblia, peço que você abra. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura através da projeção aqui nas TVs à frente. Você que acompanha o culto sendo transmitido pelo YouTube, vê também em sua tela o texto sendo exibido. Juntamente com o tema dessa mensagem, estamos na terceira e na parte final do tema, o Deus que não conhece limites. Vamos ler o que diz a Bíblia mais uma vez, Salmo 139, e nós vamos outra vez ler o Salmo inteiro, a partir do verso 1. Diz assim a Bíblia: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade e em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, mais uma vez é diante da Tua palavra que nós estamos e nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo de reflexão, de modo que possamos receber do Senhor aquela porção de alimento que nutre a alma, que edifica a vida, que orienta os nossos dias e que nos faz sair de um lugar como esse e de uma manhã como essa, cheios de gratidão no coração pela Tua bondade e pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse, nós estamos aqui há algumas semanas considerando a beleza, a relevância e as aplicações práticas ao nosso viver contidas nesse texto do Salmo 139. Nele nós vimos que Davi trata sobre alguns atributos do ser de Deus que em teologia nós chamamos de atributos incomunicáveis. Objetivamente nesse salmo são 3 atributos que são apresentados a você e a mim. Davi fala sobre a onisciência de Deus, o fato de que Deus sabe de modo perfeito todas as coisas acerca de todos nós. Davi fala sobre a onipresença de Deus,
O fato de Deus fazer-se presente em cada centímetro quadrado desse universo criado por Ele mesmo, e também esse texto fala sobre a onipotência de Deus, que é o que nós vamos olhar um pouquinho mais hoje. Nas duas mensagens anteriores, mensagens que você consegue encontrar disponível em áudio, em vídeo, nas plataformas digitais da Plena Rio, nós refletimos sobre a onisciência de Deus e sobre a onipresença de Deus. E eu queria que hoje nós pensássemos sobre esse terceiro e último atributo incomunicável do ser do nosso Deus, que é a onipotência. E como que a onipotência de Deus nos empresta sentido para a vida e beleza também para a nossa caminhada. E desses três atributos, onisciência, onipresença e a onipotência de Deus, eu creio que justamente esse último, a onipotência de Deus, é aquele atributo mais falsificado por nós. O que eu quero dizer isso? Quando nós falamos em atributo incomunicável, nós estamos falando daquilo que apenas Deus tem, que não é comunicado a nós, que nós não podemos, assim como Deus, ter, possuir. E nós não temos grande dificuldade em entender e concordar que Deus tem toda a ciência e que nós não temos. Que Deus sabe de fato sobre absolutamente todas as coisas, mas que nós temos um entendimento limitado. Nós não temos muita dificuldade em reconhecer que Deus, sim, pode ser onipresente, mas nós somos extremamente limitados à noção de tempo e espaço. Nós só podemos estar em um lugar por vez, num instante por vez, diferentemente do nosso Deus. Mas quando nós falamos sobre a onipotência, quando nós falamos sobre esse Deus que tem todo o poder, nós nos deparamos com um desafio da nossa época, do mundo que nós vivemos, que tenta nos convencer o tempo todo sobre a importância de nos apresentarmos e nos sentirmos fortes, capacitados, relevantes, cheios de valores, cheios de protagonismo na vida. E não são poucas as pessoas que acreditam ter muito poder vinculado ao seu status social. Não são poucas as pessoas que acreditam ter muito poder vinculado a uma quantidade significativa de dinheiro que podem possuir. Não são poucas as pessoas que acreditam ter muito poder porque gozam de uma saúde muito boa num determinado momento de suas vidas. E essas pessoas, auxiliadas pelo tempo em que nós vivemos, têm uma dificuldade muito grande de considerar a realidade de sua vulnerabilidade e de suas limitações. Até porque a sensação que nós temos na sociedade que nós vivemos é que se formos vulneráveis, ficaremos para trás. Porque só os fortes têm vez. Só os decididos têm protagonismo. Só aqueles que nunca cedem, só aqueles que nunca vacilam, só aqueles que nunca fraquejam, têm de fato condição de performar na vida, no tempo em que nós vivemos, nessa selva que é a existência da gente, mas a gente sabe que isso é uma falsificação. O ser humano busca, talvez, aquilo que só Deus pode ser em última instância, o Todo-Poderoso, e o ser humano busca isso através das suas conquistas, do seu trabalho, dos seus recursos, da sua saúde, da sua influência, mas é forçado a reconhecer que não dá conta de absolutamente tudo. Nós acabamos de ver essa semana um legado de 70 anos de império da Rainha Elizabeth II chegando ao fim. Mas ao final desse longo reinado, nós vimos aquela mulher, embora sempre aparentemente franzina e baixinha, mas que outrora tinha vigor físico, cavalgava, tendo dificuldade na sua caminhada, porque essa é a realidade da vida, para todos nós. O tempo passa, o nosso vigor vai ficando para trás, a nossa energia vai se perdendo. E por mais fortes que sejamos, por mais famosos que sejamos, por mais relevante que seja a nossa vida num determinado tempo ou numa determinada época, até isso passa, mas somente Deus é o Todo-Poderoso. Somente Deus nunca perde o seu poder, somente Deus nunca vê enfraquecido o seu poder. E como é que Davi expressa isso nesse salmo? E aqui é algo interessante, porque Davi não apresenta um discurso como quem faz uma palestra.
Davi não nos coloca diante de uma sala de aula e vai apresentar algumas teorias que vão nos fazer concordar que Deus é, claro, diferentemente de nós, todo-poderoso. Olha que interessante, como que Davi exalta a onipotência de Deus, reconhece a onipotência de Deus e se encanta com ela, através do que ele diz nos versos 13 e 14. Acompanhem comigo. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As suas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. O que a gente está vendo aqui? O salmista é tomado de gratidão, mas ele também é tomado de assombro, de espanto, quando ele pensa na forma como Deus poderosamente o formou e quando ele pensa na forma como Deus soberanamente o desenvolveu desde a sua concepção. Queridos, Davi não está falando da onipotência de Deus, nos fazendo considerar que o Deus a respeito de quem ele fala é o todo-poderoso Criador do mundo de todas as coisas, aquele que firmou no seu lugar o sol, a lua, as estrelas, todas as constelações e galáxias. E seria apropriado falar da onipotência de Deus através ou a partir dessa premissa. Davi também não fala sobre a diversidade da criação de Deus, a diversidade animal, a beleza da natureza que os nossos olhos podem contemplar, não aqui. Davi se encanta e exalta a onipotência de Deus quando olha para a maneira como ele próprio foi formado por Deus, tecido pelo próprio Deus, planejado pelo próprio Deus. E, queridos, essas coisas por vezes não cativam mais o nosso coração, como cativava o coração de Davi. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de pensar a nossa vida mais como um direito do que como uma dádiva. A gente simplesmente vive, os dias simplesmente passam. Se a gente se alimenta mal, o resultado vem para o nosso organismo, para o nosso corpo, para as nossas medidas, para as nossas roupas, mas se a gente se alimenta bem, se a gente cuida de atividade física, o resultado também é visto no espelho. E a gente vai então tendo uma falsa sensação de que estamos no controle dessa vida, que nos é dada como que um direito e não como uma dádiva. Que existir é um direito e não um presente, não uma graça. Mas aqui está Davi encantado com o fato de que há um Deus que não depende de absolutamente nada de sua criação, mas que soberana e poderosamente decide criar seres para a sua glória. E aqui está um homem criado por Deus, para a glória de Deus, glorificando ao Deus Criador, ao reconhecer o grande poder de Deus na criação e na sua formação. Queridos, a vida é um milagre. A vida é um milagre. E a vida também é uma forte declaração sobre o poder desse Deus Criador. E o milagre da vida, bem como a forma complexa, porém harmônica, como Deus gera a vida, encantam Davi. Olha o que ele diz: as tuas obras são maravilhosas. As tuas obras são admiráveis. Você não está ouvindo a mensagem de alguém que no passado foi um excelente aluno de biologia. Certamente não. Mas se você para pensar um pouquinho, na complexidade que é o corpo humano, nos incontáveis fatores que nós precisamos, que estejam acontecendo ao mesmo tempo dentro de nós e para além do nosso controle, para que a gente possa ter movimento, capacidade cognitiva, discernimento. E todas essas coisas, como eu disse, não dependem de nós, nos são oferecidas como uma dádiva divina. Nos leva a entender Davi dizendo: as tuas obras são maravilhosas, Senhor. Eu te louvo porque me fizeste de modo maravilhoso e especial. Ele segue dizendo, veja o verso 15: os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado,
e entretecido como nas profundezas da terra. Então você entende o que está sendo dito aqui? Sabe o que Davi está dizendo nesse trecho do Salmo 139? Que você e eu somos obra das mãos e da vontade do Deus Criador. Que a nossa vida, a razão dela, a origem dela está em Deus. E queridos, isso é muito importante. Isso é muito significativo, sabe por quê? Pode ser que alguém já tenha dito para você, em algum momento você pode ter descobrido que você não foi um filho planejado. Você não foi uma filha desejada. Que você é o resultado de uma irresponsabilidade adolescente ou de um acidente de percurso. Que talvez a sua chegada tenha atrapalhado sonhos e projetos da sua mãe, do seu pai. Se é que talvez você tenha crescido num ambiente, num lar com mãe e com pai. Tão surpreendente foi o seu nascimento. E pode ser que mesmo você em algum momento tenha olhado para a sua vida sem entender a razão de estar vivo. Eu existo por quê? Eu existo para quê? Qual o valor há na minha vida? Qual o motivo disso tudo? Queridos, eis aqui a resposta da Bíblia, eis aqui a resposta de Deus para você. Você foi tecido pelo Todo-Poderoso, você foi planejado por Deus. Porque você e eu temos vida? Porque Deus nos quis, porque Deus nos idealizou, porque Deus nos planejou, porque Deus nos concebeu, porque Deus teceu a nossa vida e a nossa existência. A despeito do ventre que nos carregou, a despeito da família onde crescemos, temos vida e estamos aqui ouvindo essa mensagem porque Deus, que não faz coisas acidentalmente ou sem razão, tem para mim e para você um propósito, uma razão e um motivo. Essa verdade sobre a onipotência de Deus nos confere, queridos, propósito. É quando a gente pensa que há um Deus que é todo-poderoso e que poderosamente decidiu me formar, poderosa e soberanamente decidiu que a minha vida vingasse, desse certo, e eu estivesse agora aqui, respirando, com batimentos cardíacos, e tendo capacidade de processar aquilo que me é dito, e aquilo que eu leio no texto das Sagradas Escrituras. Essa verdade confere propósito para nós. Eu preciso entender que viver, uma vez que eu conheço a Deus, não é simplesmente sobreviver, não é simplesmente existência, mas é tentar entender a razão pela qual eu vivo e viver por esse propósito. Essa verdade nos confere propósito, mas também nos consola nos dias mais difíceis da nossa história. Olha o que diz o verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Queridos, esse texto do verso 16, ele veio como uma flecha no meu coração, no dia 4 de fevereiro desse ano. Quando, após a realização de um exame, ao voltar da anestesia, eu escuto um médico surpreendentemente virar para mim e dizer: você tem câncer de intestino. E provavelmente num estágio avançado. Você precisa buscar ajuda imediatamente. Eu fui investigar uma outra coisa. Nada na minha cabeça, perto de completar 39 anos, podia passar perto da possibilidade de um tumor e um tratamento de um câncer. E enquanto aquele médico falava, queridos, e eu pude compartilhar com alguns amigos queridos essa experiência, enquanto aquele médico ainda conversava comigo, eu lembro como que se uma flecha atravessasse o meu coração com esse texto. Eu não tinha uma Bíblia aberta, mas o Espírito me fez lembrar desse texto como uma verdade consoladora que ele sabe que eu precisava ouvir naquela hora.
todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E eu falei: Deus, eu sei de uma coisa, a minha vida não está nas mãos desse médico que agora está me dando um diagnóstico, nem estará nas mãos da equipe médica para a qual eu vou ter que me entregar aos cuidados. A minha vida está nas tuas mãos e cada dia determinado para mim já foi escrito no teu livro, Senhor. E eu vou confiar. Queridos, saber disso, crer nisso, traz um profundo consolo para o nosso coração nos dias difíceis. Porque todos nós passamos pelos dias difíceis, não é verdade? Todos nós experimentamos aquela sensação, às vezes amarga e outras vezes dolorida, de sofrimento, de angústias, de dúvidas, de receios, de expectativas. Mas nós podemos descansar, se crentes somos, nessa verdade proclamada nesse texto. O Deus que soberanamente nos teceu, o Deus que não estava de olhos fechados, impedido de perceber a formação dos nossos ossos enquanto nos desenvolvíamos, o Deus que nos projetou para a sua própria glória e nos planejou, é o Deus que tem a nossa vida em suas mãos e sabe exatamente cada um dos nossos dias. Nós não sabemos, Deus sabe. O futuro que para nós é uma incerteza terrível, para Deus é um eterno presente, é um eterno hoje. Deus olha para esse amanhã, para o qual a gente não tem respostas, e Ele já é Senhor e Rei, Ele já está lá. Que grande conforto para o coração, queridos, e que maravilhosa consolação quando nós sofremos. Somos guardados pelo poder do Deus que tem todos os dias da nossa vida contados em seu livro. Não é maravilhoso? A pergunta que a gente precisa fazer numa hora como essa é apenas uma: qual reação tem a pessoa que se depara com essa glória toda? Qual é a reação esperada de alguém que se depara com esse Deus de glória? Como nós reagimos ao fato de que Deus sabe todas as coisas de maneira perfeita? Que Deus não é tomado por um discernimento duvidoso, uma percepção falível, mas que Deus sabe, num simples olhar, absolutamente todas as coisas e conhece todas as coisas sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre esse mundo criado por Ele. Como nós reagimos ao fato de que Deus se faz presente, totalmente presente, em cada canto e lugar desse mundo? Como nós reagimos ao fato de que não há quarto trancado para Deus? Como nós reagimos ao fato que não há vale tão fundo que Deus não chegue, ou monte tão elevado que Ele antes já não esteja? Como nós reagimos ao fato de que Deus é incomparável em poder, que Ele é o Criador, mas que também é o sustentador da vida? Eis a reação de Davi no texto, versos 17 e 18. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus. Não apenas ele se encanta com o pensar de Deus, mas com o seu pensar sobre Deus. Como são preciosos os seus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. O que Davi está dizendo aqui, queridos, em outras palavras, é: Senhor, a tua glória é incalculável. A tua soberania, a tua majestade, o seu poder, o seu esplendor, a sua divindade, tudo isso, Senhor, é incalculável. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E eu te pergunto, não é assim que a gente fica? Não é maravilhados que nós nos percebemos quando nos deparamos com essa glória toda de Deus? Que o Deus que nós amamos, que o Deus que nos foi apresentado na pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o Deus a quem nós aprendemos em Jesus a chamar de nosso Pai Celestial,
É esse Deus que não conhece limites. Não há limite para o seu poder, não há limite para a sua presença, não há limite para a sua sabedoria, e Ele caminha conosco. Isso não é maravilhoso? Isso não enche a nossa alma de espanto? E aí nós podemos pensar que alguém que alcança esse nível de revelação de Deus, e alguém que alcança esse nível de entendimento da vida, há de caminhar conscientemente na presença de Deus, em humildade, em obediência e buscando refletir a vida do Deus que diz amar, certo? Porque você se deparou com a glória de Deus, porque você viu essa majestade toda. E o que se espera de alguém então que se depara com tudo isso? Não se espera outra coisa, a não ser que ele caminhe humildemente diante do seu Deus, de modo obediente, cheio de amor, refletindo a vida desse Deus que ele diz amar. Mas aí como é que a gente explica os versos 19 a 22? Que para muita gente parece um acidente no Salmo. Porque Davi está lá nas alturas de Deus. E de repente ele diz isso aqui: quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. O que a gente está vendo aqui? Davi está cheio de zelo. E olha que interessante, não é um zelo por si mesmo, não é um zelo pelo seu próprio nome ou pelo seu reino. O zelo de Davi é pelo nome e pela glória de Deus. Nome que era desprezado pelo ímpio, glória que era ultrajada pelo ímpio. Então Davi, exaltando a Deus, se lembra do ímpio, que despreza a Deus, e deixa o seu coração, consumido por um zelo religioso e pela devoção que ele tem por Deus, se enfurecer pela existência do ímpio, que detesta o Deus que ele ama, e que não vê a glória do Deus glorioso que ele vê. E queridos, não são raras as vezes, que o nosso aparente zelo religioso se torna pecado. Pecado. Porque ao invés de amar os nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam, como nos ensinou o Senhor Jesus, nós os tornamos alvos dos nossos piores sentimentos e dos nossos piores desejos, e nós justificamos esses piores sentimentos e esses piores desejos, sabem em quê? No nosso zelo por Deus e pela glória de Deus. Olha como essa gente vive, Senhor. Olha como eu tenho vivido, olha como eu tenho te buscado, olha como me encanta uma manhã de domingo na tua presença. Olha como faz sentido para o meu coração as mãos erguidas, reconhecendo que o Senhor é o Deus de toda a glória, que igual a ti não há outro, como cantamos nessa manhã. Enquanto isso, uma multidão incontável de pessoas, Senhor, vivem a desprezar o fato de que o Senhor é Deus e que dependem do Senhor para respirar. E vivem vidas afrontosas, ofensivas à sua glória. Senhor, acaso não odeio os que te odeiam? Tenho por eles ódio implacável. E a gente repete a oração de Davi. E muitas vezes, queridos, não é isso que alguns que vivem bem distante de Deus e sustentam um tipo de vida que não cabe na ética cristã, recebem por parte dos cristãos? Repulsa, ojeriza, não recebem misericórdia, não recebem amor, porque eles vivem uma espécie de vida muito ofensiva, porque eles nutrem uma espécie de vida muito ultrajante, porque talvez algumas vezes eles nos fazem lembrar de coisas que nós vivemos, que nós fizemos, que nós falávamos, mas que ficou num passado, graças a Deus ficou num passado que nós não queremos revisitar, mas agora temos que nos deparar com essas pessoas, vivendo essas experiências. E aí o nosso zelo de defender Deus
como se ele de defesa precisasse. E o nosso zelo pelo nome de Deus suscita em nós uma espécie de sentimento que Jesus disse que nós não deveríamos ter por aqueles que não caminham com o Senhor. E aí, queridos, nós pecamos quando nós queremos ser firmes contra o pecado, como Jesus era firme contra o pecado, mas não queremos ser amorosos com o pecador, como Jesus era. E aí o nosso cristianismo ele fica esquizofrênico, porque a gente quer a seriedade de Jesus contra o pecado, mas não a misericórdia de Jesus com o pecador. A gente quer exaltar a santidade que a gente via nas palavras do nosso Senhor e na vida do nosso Senhor, mas a gente não quer ir na casa de Zaqueu. A gente não quer sentar para conversar com a mulher no poço de Jacó, porque ela tem uma vida torta, porque ele tem uma vida corrupta, porque as palavras deles são palavras ofensivas, porque eles aparentemente são pessoas vazias, efêmeras. Mas o homem que faz essa oração, queridos, que nós estamos lendo no Salmo 139, era ele mesmo um pecador, que cometeu atos terríveis. E você conhece um pouco da história de Davi. Você sabe que Davi, o grande rei de Israel, foi um homem que adulterou, matou, traiu, tramou pelas costas. E a Bíblia não esconde a vergonha da biografia dele. Mas ainda assim a Bíblia diz que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Aliás, o próprio Deus diz: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Por que Davi é chamado assim? Porque, queridos, apenas alguém capaz de se quebrantar diante de Deus e de reconhecer os seus próprios excessos e os seus próprios pecados, ora como faz Davi no final do Salmo. Se o Salmo acabasse no verso 22, ia ser muito estranho. Muito estranho. Porque nós estaremos olhando para as palavras de um homem que se encantou com Deus, e aparentemente, quanto mais próximo de Deus ele estava, mais indiferente e distante aos outros ele era. Mais violento, mais hostil, mais agressivo. Mas não é assim que termina o Salmo. O Salmo termina com as palavras dos versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ele não podia terminar essa oração com o seu sentimento de ódio implacável pelos inimigos de Deus. Ele precisava pedir: Deus, veja se na minha conduta algo te ofende e me dirige pelo teu caminho eterno, Senhor. Meu zelo pode ser pecado, meu cuidado pode ser pecado, e só o Senhor pode sondar o coração. Então sonda, Senhor, o meu coração. E aí, queridos, a que conclusão nós chegamos? A que conclusão você chega? Provavelmente de que, apesar de Deus ser digno do seu amor, Deus ser digno da sua obediência e da sua devoção por tão bendita revelação do seu ser, você falha miseravelmente em viver a vida que foi criado para viver, não é? Essa é a constatação que a gente chega. Ele é digno. E eu não sinto que minto quando canto que Ele é digno de louvor e glória. Ele é merecedor de uma vida que o considera. Ele é merecedor de uma vida que, uma vez que os meus olhos vislumbraram a sua glória, o meu coração seja diariamente cativado por Ele e deseja caminhar na direção dEle. No entanto, nós temos espelho. No entanto, nós conhecemos como são os nossos dias. No entanto, nós nos assombramos com as coisas que passamos, com as coisas que sentimos e com coisas que fazemos. E percebemos o seguinte: Deus, eu falho diariamente em viver a vida que fui criado para viver. E pior, o ímpio vive dessa forma porque não sabe que foi criado para uma outra espécie de vida. Mas eu sei. E ainda falho. Isso pode gerar em você
um desapontamento terrível, ou isso pode gerar em você a necessidade central do Evangelho. É por isso que Jesus é Senhor, mas antes de ser Senhor, Ele é Salvador. De modo que se você está em Cristo, você sabe que tem perdão, justificação e graça diante de Deus. Porque a espécie de ser humano que você, eu, Davi, Adão, Eva, fomos criados para ser, mas falhamos. Jesus foi por nós. Jesus viveu a vida que nós não vivemos. E Ele ofereceu os méritos da sua vida na cruz a você e a mim. Ele assumiu naquela cruz as culpas, a condenação dos pecados que eram meus e seus, para nos ser um precioso Salvador, para que nos salvando se tornasse então o nosso Senhor. Então, queridos, há duas coisas que nós precisamos considerar aqui. Primeiro, creia no Evangelho diariamente se você é um discípulo de Jesus. Cuidado para que você não pense que o Evangelho é aquela porta de entrada no reino de Deus. Você ouviu o Evangelho, você creu no Evangelho, e uma vez que o Evangelho te colocou numa vida de salvação, agora é com você, agora é com os seus esforços, agora é com base nos seus méritos. Isso não é cristianismo. O Evangelho, como diz o Tim Keller, ele não é o ABC do cristianismo, o Evangelho é o A a Z do cristianismo. Nós iniciamos com o Evangelho e vamos caminhando somente pelo Evangelho até a eternidade. Lembrando e sabendo que a graça de Deus que brilhou sobre as nossas vidas ao nos tirar das trevas e nos levar para a luz, é a mesma graça que nos põe de pé em nossos tropeços. É a mesma misericórdia que está sobre nós. E então, queridos, olhando para o Evangelho, pregando o Evangelho para o nosso coração, nós seremos capazes de duas coisas pela misericórdia de Deus. Primeiro, nós seremos capazes de diariamente nos encantar com Deus e sua glória. Por quê? Porque o Evangelho removeu as nossas escamas. O Evangelho nos faz ver a beleza do Deus Criador e chamá-lo de Pai. Ao mesmo tempo, esse mesmo Evangelho vai nos fazer viver e andar em humildade diante dos homens. Porque nós entendemos que depois que a cruz se ergueu e o Salvador derramou sangue precioso pelos pecadores, não dá para tirar onda com ninguém. A graça que valeu para a minha vida e para a minha salvação vale para qualquer miserável pecador desse mundo. A mim cumpre dizer que a graça de Deus continua acesa em Cristo Jesus e Deus continua chamando homens e mulheres ao arrependimento de seus pecados e a uma vida de perdão e graça em Cristo Jesus. Como eu proclamo isso? Olhando para a minha própria vida primeiro e vendo que é assim que acontece comigo e então dizendo àqueles que me cercam, para que os que vivem ao meu lado, para que possam amar e conhecer a esse Deus. E talvez, se você não tem essa experiência, ou não pode dizer acerca da sua própria vida, eu de fato rendi o meu coração a Jesus em definitivo. Eu sou dele, me batizei, passei a ser parte da igreja. O que você precisa é se render ao Evangelho. O que você precisa é se render a esse Cristo, para que você possa de fato ter esperança todos os dias para a sua vida e para a sua caminhada, para que você possa olhar e saber que existir é muito mais do que experimentar uma sucessão de dias sem propósito, mas é encontrar o propósito supremo da sua vida e viver para desfrutar desse propósito ao lado de Deus, através de Jesus e por obra do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã e obrigado pela Tua palavra mais uma vez. Obrigado por tudo que o Senhor nos oferece, Senhor, nesse texto lindo do Salmo 139. O que nós te pedimos, Senhor, uma vez que a gente se depara com a nossa humanidade aqui, essa capacidade que o nosso coração tem de, tendo um vislumbre da sua glória, se encantar com seu esplendor, ao mesmo tempo esse coração é capaz de sentimentos e desejos tão vis, tão cruéis, tão terríveis. Senhor, como pede Davi nesse salmo, nós te pedimos também, sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração, Senhor.
vê se em nossa conduta algo te desagrada, e com certeza, Senhor, das muitas coisas que o Senhor há de perceber que desagradam a Ti em nossa conduta, ajuda-nos e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno, pelo caminho do Senhor, de modo que vivamos, Senhor, para a Tua glória todos os dias, de modo que vivamos, Senhor, admirados, Senhor, encantados, cheios de alegria pela presença do Senhor em nós e por nós, mas também de modo que vivamos, Senhor, a testemunhar e a proclamar a quem quer que seja essa Tua graça maravilhosa e esse Teu grande e surpreendente amor pela Tua criação, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.